A paz do Senhor, povo de Deus, em especial a turma juniores. Eu sou Miquel Asmac e estou aqui para passar para vocês a lição de número 6 da nossa EBD. Infelizmente, nós não podemos estar nas igrejas, nos templos, porque estamos em quarentena. Mas mesmo em quarentena, nós podemos ouvir falar de Jesus. Gente, eu quero dizer para vocês que apesar dessa quarentena, precisamos estar sempre ligados e focados em Deus. Precisamos manter a nossa comunhão com Ele. E como a lição de hoje fala em conversa, em oração, temos que lembrar, precisamos manter nossa vida de oração, precisamos estar sempre conversando com aquele que nos criou, com aquele que nos amou, com aquele que nos selecionou para sermos seus filhos. Olha só que interessante, que coisa maravilhosa, somos filhos de Deus. E hoje, 10 de maio de 2020, estamos aqui para aprender um pouquinho mais de Deus. Eu aqui na minha casa, você na sua, porque a obra não para. Lembrando que o mundo está em crise, tem muitos lugares em quarentena, mas o céu não está fechado, viu? O céu está aberto 24 horas, os ouvidos de Deus também estão abertos 24 horas para ouvir a oração do seu povo. Então, ore que Deus responde. Aleluia! Por falar em quarentena, por falar em coronavírus, será que você tem se cuidado? Será que você tem se protegido contra esta doença? Olha só, será que você tem lavado sempre as mãos, usado álcool em gel? E se for para sair, em último caso, será que você tem usado a máscara? Se não, comece a fazer isso, tá bom? E, se possível for, fique em casa. É Libras, né, gente? Eu sou professor de português, mas também estudo Libras e eu quero ensinar alguns sinais para vocês, já que a gente vai falar sobre oração, já que a gente vai falar sobre conversa. Vamos saber um pouquinho como é em Libras. Por exemplo, eu quero ensinar para vocês, pelo menos dizer que Jesus ama alguém. Olha só, com esse dedo aqui, você vai clicar no meio da sua mão, tá ok? Clicou numa mão, clicou na outra, pelo menos 2 vezes em cada. Uma, depois a outra. Depois você vai fazer esse sinal aqui, ó. Aqui, no seu peito, ó. Jesus, porque esse sinal, gente, por causa da crucificação, né? Os cravos entraram em suas mãos, ó. Jesus ama você. Já tem como você passar por uma pessoa que é surda, que Jesus ama ela. Que interessante, né, gente? Então, atenção aqui, que a aula começa agora. E eu quero pedir, parabenizar você que está assistindo esta aula e pedir para que você chame toda a galera, seus amigos, seus parentes, chame os seus vizinhos. Vamos ouvir falar de Jesus um pouquinho mais. E principalmente, você pode ser um missionário, você pode ser um propagador das boas novas. É só deixar Deus te usar. Você aprendeu já, pelo menos em Libra, a dizer que Jesus ama alguém. Como também você pode falar para aquelas pessoas que ouvem o quanto Deus as ama. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e abra aí a sua Bíblia em Hebreus, um livro lá do Novo Testamento, já no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, o versículo 1 e versículo 2. Lembrando, capítulo é aquele maiorzinho, versículo é o menorzinho. Vamos lá para Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: havendo Deus falado antigamente muitas vezes, de muitas formas, aos pais, pelos profetas, falou-nos agora pelo Filho. Quem é esse Filho? Jesus Cristo. Muito bem. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Lembrando, gente, que Jesus estava com Deus lá na criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas. Deus não criou sozinho, estava Jesus e o Espírito Santo. Quer ver a comprovação disso? A Bíblia comprova em livro de João. Vamos aí para João, o 4º livro do Novo Testamento, tá bom, gente? Olha só, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João 1:1. E lembrando que a Bíblia ela sempre vai se confirmar, tá bom? Porque o nosso Deus, ele não mente. Números capítulo 23, o versículo 19 diz que Deus não é para que minta, nem filho não é para que se arrependa. E agora você vai abrir a sua Bíblia e ler em 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10. Olha só, Samuel está no Velho Testamento, então você vai procurar aí no seu Velho Testamento, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, o versículo 10. Eu vou ler aqui para adiantar, que diz assim, a parte B do versículo. Fala, porque o teu servo está ouvindo.
A Bíblia diz que Deus chamou a Samuel para ser um profeta, para ser um propagador. Como a gente leu aqui em Hebreus capítulo 1, que Deus antigamente falava pelos profetas, vamos saber como se mantinha esse ministério, como é que funcionava essa questão desse ministério já já. Mas, por falar em fala, em conversa, que é a lição de hoje, né, um lugar onde Deus fala, o título da nossa lição, eu quero dizer que é muito importante, principalmente para mim que sou professor de português, é muito importante a questão da comunicação. Não existe ninguém que não precise de comunicação, que não precise falar, conversar com ninguém. Todas as pessoas precisam de comunicação. Para a gente que fala e que pode ouvir, nós podemos simplesmente usar a voz, mas para aquelas pessoas que não ouvem, por exemplo, os surdos, existe a Libras, a língua de sinais brasileira, que no caso é o segundo idioma oficial brasileiro. Para quem não sabe, está sabendo agora. Temos a Libra para os surdos, para aqueles que não veem, os cegos. Temos o Braille, que são aqueles pontinhos que a gente percebe em algumas superfícies de alguns alimentos, por exemplo. Nós vamos ver que aquilo ali são o Braille, a forma de comunicação dos cegos. Mas a Bíblia diz que todos têm a oportunidade, o direito de ouvir falar de Jesus. Então nós temos como evangelizar de todas as formas possíveis, seja por Libras, seja por Braille, seja falando, mas principalmente a nossa vida é que tem que falar de Jesus, é que tem que ser através das nossas vidas o nosso testemunho, a nossa maior pregação. E lembrando, quem vive com Deus, conversa com Ele. Quem vive com Deus tem comunhão, tem contato com Ele. Porque não existe um cristão, um verdadeiro cristão, que não converse com o seu Deus. E como a gente está falando de conversa com o nosso Deus, eu quero perguntar para você, será que você já teve alguma experiência de oração com Deus? Será que você já teve alguma oração atendida por Ele? Pois se não tem, está na hora de começar a orar, viu? Porque você precisa conversar com o seu Deus. E se você já ora, continue orando, mesmo em quarentena, porque o céu não está fechado. Os ouvidos do nosso Deus não estão fechados. Ele está ouvindo e atendendo, respondendo a oração do seu povo, normalmente como sempre fez. Basta não somente você clamar, você buscar. Então, se você ainda não tem uma experiência com Deus, eu já tenho várias. Já várias coisas eu pedi e o Senhor fez, o Senhor atendeu. E é tão bom conversar com Ele. Será que você já ouviu a voz de Deus? Será que Deus já falou com você? Já usou algum profeta para você? Pois é, gente. Hoje existe algo muito importante e diferente do Velho Testamento. Vamos falar agora, entrar um pouquinho na história, que no Velho Testamento, sabe como é que Deus falava com as pessoas? Ele utilizava profetas. Mas o que é profeta? Como é que agia? Como é que era um profeta antigamente? Então, uma pessoa escolhida por Deus era simplesmente alguém que propagava aquilo que Deus queria falar ao seu povo. Ou seja, poderia ser uma mensagem de ânimo, de fortaleza se as pessoas estivessem desanimadas ou se estivessem fraquinhas. Deus falava através dos seus profetas, utilizava uma pessoa para falar aquilo que ele queria, né, para toda a nação. Então, era dessa forma que acontecia. Como também existiam momentos que Deus utilizava o profeta para corrigir o povo, para aconselhar o povo a não pecar mais. Aconteceu várias vezes durante a história de Israel. Deus usou vários profetas para falar com o seu povo. Mas lembre-se de uma coisa, sempre teve aquelas pessoas que se dedicaram ainda mais à oração, que se dedicaram ainda mais a essa conversa com Deus. A Bíblia diz que todos os dias ao cair da tarde Deus conversava com Adão, e futuramente, passando um pouquinho de tempo, teve Enoque, que a Bíblia diz que Enoque era uma pessoa que andava tanto com Deus, que conversava tanto com Deus, que era tão amigo de Deus, que Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Enoque não chegou a ver a morte e foi transladado. Olha, a primeira transladação aí no Velho Testamento foi Enoque, de tanto que andou com Deus. Que coisa maravilhosa, nem chegou a morrer. Nós temos também Moisés, que a Bíblia diz que Moisés, Deus disse bem assim, Moisés é alguém com quem eu falo face a face. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, conversar assim com Deus. Imagina, gente. E hoje nós temos essa oportunidade. No Velho Testamento, antigamente, as pessoas só poderiam conversar com Deus através de um profeta, do sumo sacerdote. E ela dizia, eu quero isso e isso, fala com Deus isso, passa para ele isso, ou a resposta vem através desse sacerdote, desse profeta. Mas agora não. A Bíblia diz que após a morte de Jesus, o véu do templo, que significava a separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje,
Não precisamos mais de profeta, não precisamos mais de sacerdote para a gente poder falar com Deus. Nós diretamente podemos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. E se não pode dobrar os nossos joelhos, onde a gente estiver, do jeito que a gente estiver, a gente pode conversar com o nosso Deus, que é maravilhoso e que tem prazer em ouvir a nossa oração. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Ele por isso. Então, eu escrevi aqui alguns exemplos, como por exemplo, Adão, Enoque, que eu já falei, Moisés e vários outros profetas que falavam aquilo que Deus queria para o povo. Então tem momentos, por exemplo, como Deus usou o profeta Jonas para corrigir a Nínive. Deus disse que destruiria Nínive por causa do seu pecado. Mas se ele se arrependesse e deixasse de pecar, Deus não destruiria mais a nação. E aquela nação se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Passaram 3 dias jejuando, se consagrando ao Senhor. E Deus desistiu de destruir aquele povo. Olha que coisa interessante. Eles começaram a se arrepender, começaram a clamar ao Senhor. E é importante um versículo que está lá em 2 Crônicas, no Velho Testamento, no capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos uma promessa já antiga de que quando orarmos, o nosso Deus irá nos ouvir e nos atender. Então, nós temos aí uma história de vários profetas pela Bíblia. Nós vamos ter, por exemplo, o profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Você sabe quem é? O profeta Isaías. Parabéns para quem respondeu corretamente. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Que coisa interessante, não é não, gente? Então, nós temos após Isaías, vários outros profetas, e por fim, o último profeta que a Bíblia menciona foi João Batista, que a Bíblia diz que ele foi preparar o caminho para Jesus. Primo de Jesus, um pouquinho mais velho, 6 meses do que Jesus, João Batista preparou o caminho para Jesus, e eu quero ler alguns versículos para vocês que se encontra aqui. No livro de João, capítulo 1 do Novo Testamento, tá bom? 4º livro do Novo Testamento, capítulo 1, que diz assim, no versículo 23, João dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, ou seja, Jesus. Este foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a corrente das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu vos falei. Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro antes do que eu. João estava falando de Jesus, e Jesus já existia, né? Porque Jesus já ele como Deus, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e João estava falando que Jesus, ele simplesmente agora estava só em forma de homem e viria cumprir esse seu ministério, que seria a evangelização, o ensino, a morte, né? Pela crucificação, mas com certeza ao terceiro dia a ressurreição. E ele ressuscitou e foi para o céu. Mas antes de ir, ele disse bem assim: gente, eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador, aquele que vos ensinará as coisas que vocês devem saber, e aqueles que estará convosco até a minha volta. E como tudo que ele fala se cumpre, pode ter certeza que o arrebatamento vai se cumprir. E lembrando, esteja preparado, porque será no abrir e fechar de olhos, será bem rápido, e aquele que estiver atento ao soar da trombeta, com certeza subirá para encontrar com Deus. E uma coisa interessante, na lição estava vendo aqui, que simplesmente aquele que ora, aquele que conversa com Deus, tem experiências, tem momentos únicos. E não é como outras pessoas que adoram a deuses, que não podem ouvir, que não podem falar, que não podem responder. Você tem uma oportunidade única, porque o teu Deus tudo pode fazer. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Então você pode orar, você pode clamar, e Deus pode atender e responder a sua oração. Ele ouve e responde. E lembrando que quando Deus faz, ele faz sempre da melhor maneira. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não existe nada melhor, não existe nada superior à vontade de Deus. Então, a dica de hoje, continue orando. Se você pensa que não vale a pena orar,
Mude, reveja seus pensamentos, porque vale a pena sim orar. Você está falando com quem tudo pode. Quando você ora, você está conversando com Deus. E Deus é aquele que atende a oração do seu povo. Então, se você não orava, comece a orar a partir de hoje. E se você já orava, continue orando, porque Deus está ouvindo a sua oração. E no momento certo, Ele vai atender da melhor forma possível. Pode ter certeza disso. Eu quero agradecer a você que tem ouvido essa aula e pedir para que no próximo domingo você esteja ligadinho aqui para ouvir mais sobre o nosso Deus. E lembre-se, continue orando, continue se cuidando contra o coronavírus e que Deus continue abençoando as vossas vidas, que se tenham uma semana maravilhosa e super abençoada debaixo da proteção e da graça de Deus. Meus sinceros agradecimentos e até a próxima aula. Tchau, a paz do Senhor!